Boa noite, igreja. A pastora Thaisa já deu a dica. A gente nunca sabe o som da nossa própria voz, né? A não ser que a gente grave e escute. Dizem que a minha voz parece muito a do Rodrigo, do meu irmão. Então, é igualzinho? Fiquei com saudade, né? Matei a saudade, na verdade, de ver o meu irmão tocando bateria. Muito tempo que eu não via. A gente já tocou junto. Teve uma série de... A gente teve uma banda gospel, não sei se ele já falou para vocês. Estou entregando. Mas primeiro queria agradecer a pastora Thaisa pelo convite. Espero que seja um momento de glorificação de Jesus na vida de todos nós aqui. A Bíblia é uma palavra viva, eficaz e cortante. E ela corta para nos curar. Então, minha oração nessa noite é que a palavra de Deus possa cortar e ferir cada um aqui, mas com a graça, com a cura que Deus dá junto. Amém? Queria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Lucas. A gente vai ler o capítulo 10, dos versículos 17 ao 20. Enquanto você prepara a sua Bíblia, fiquei muito tocado ao ver, primeiro, as notícias dadas por uma criança, e segundo, com a palavra da pastora Thaisa, porque elas são muito verdadeiras. Primeiro, me fez lembrar de que eu me converti sem nem entender direito tudo aquilo que ia representar e significar na minha vida, quando eu tinha 8 anos de idade, quando o Rodrigo e eu íamos numa célula, que era um encontro de crianças, feito numa casa de uma moça da igreja. Todo sábado à tarde tinha. Meus pais não eram convertidos ainda, eles estavam visitando uma igreja, e a tia Loura, como a gente chamava ela, era Lourineide. Ela fazia um lanche caprichadíssimo. Meu irmão e eu íamos só por causa do lanche, basicamente. E foi ali, despretensiosamente, que ela um dia fez um apelo, contou a história da armadura de Deus na nossa vida, leu a Bíblia, contou a história da multiplicação dos pães e dos peixes por Jesus, e no final ela fez um apelo mesmo, falou assim, olha, quem aqui acredita nessa história e quer que Jesus seja o Senhor e Salvador da vida dele? E eu lembro que eu levantei a mão. Muitas outras crianças não levantaram. Obrigado. E eu me lembro disso até hoje. Aí você vai falar assim, Fernando, você se converteu naquele dia? Eu acredito que sim. Eu tive toda a transformação que eu tinha para ter naquele dia? Não. Eu comecei a ter uma transformação mais profunda quando eu tinha 14 anos, que Deus mexeu bastante coisa na minha vida. Mas foi ali, foi meu primeiro ato de fé. Então, Deus abençoe as crianças dessa igreja, pastor. Vamos orar? Vamos ler a Bíblia antes de orar? Lucas 10, 17 ao 20. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Vou ler o 20 novamente. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Vamos orar? Pai amado, a gente clama pela tua graça, pela tua vontade e pela tua bênção sobre a vida de nós. Abençoe esse momento para a honra e glória do seu nome. Amém. O que faz você se sentir alguém? Já parou para pensar nisso? O que faz você sentir que você é importante? É um filho que você teve? É uma conquista que Deus te permitiu ter na vida? O que você olha para a sua jornada na caminhada aqui na Terra que você fala assim, cara, isso, a partir desse momento, eu comecei a me sentir valorizado, eu comecei a me sentir alguém. Eu comecei a sentir que as pessoas começaram a olhar diferente para mim. Eu comecei a sentir que eu não era só mais alguém aqui nessa terra. Eu comecei a sentir que eu era uma pessoa distinta, uma pessoa admirada, uma pessoa valorizada. De repente, pode ser um amor da sua vida. Você começou a se sentir correspondido por alguém. E aquilo te fez se sentir uma pessoa única na terra. Todos nós, em toda a nossa caminhada, todos nós temos pelo menos um evento em que a gente olha para aquele evento e fala assim, aquele evento fez diferença na minha vida. E, a partir daquele momento, eu comecei a me sentir uma pessoa com valor.
Isso acontece na nossa jornada. E existem coisas que a gente faz que fazem a gente se sentir valorizado também. Eu vi aqui a equipe de louvor, pessoas trabalhando na igreja, um monte de gente ajudando aqui no serviço. Essas coisas fazem a gente se sentir, essas coisas que a gente faz, fazem a gente se sentir valorizado. E quando a gente está crescendo, a pastora falou que as crianças aqui estão começando a perceber o mundo, que a mente é fértil para as novidades, para tudo que aparece, elas estão conhecendo o mundo, elas estão interagindo e vendo ação e reação. Se eu faço isso, acontece aquilo. Se eu deixo de fazer isso, não acontece isso. Elas estão aprendendo a administrar o mundo. E sabe o que seduz a gente? E seduz as crianças também, e continua seduzindo a nós como adultos, quando a gente percebe que o mundo não é inerte a nós. O mundo ele responde ao nosso comando. Nada que a gente faz aqui é em vão. E brota na gente uma espécie de um prazer secreto quando a gente percebe que o mundo responde a gente quando a gente age. Quem que nunca experimentou isso? Nossa, nada estava acontecendo nessa área da minha vida. Eu mudei, eu fiz isso e começou a acontecer. É Deus, é o mundo. É Deus permitindo que o mundo reaja a nós. Deus nos criou para sermos obreiros nessa terra, para cuidarmos do jardim, para cuidarmos da cidade, para fazermos diferença no mundo. Lá em casa, vocês acho que não deu tempo de vocês verem minhas filhas, elas estavam indo para a aulinha bíblica. A Gigi e a Belinha. A Belinha tem 8, a Gigi tem 6. Cada uma com a sua própria personalidade. Eu gosto de falar que elas são mini seres humanos. A Gigi, uma fase da vida, começou a roer unha. E eu roí unha desde criança, demorei a parar de roer. E eu falei, caramba, eu não queria que ela... Eu parei de roer unha quando eu casei. Eu brinco com a Rebeca, que eu falo que ela me deu a tranquilidade que eu não tinha. Eu falei, não queria que a Gigi esperasse casar para parar de roer unha, Muito tempo. E aí a gente inventou lá um negócio chamado surpresinha de domingo. Para quê? A surpresinha de domingo é o seguinte, se ela passasse a semana sem roer unha, a gente dava uma surpresinha. Primeira semana não rolou. Ela voltou com unha roída. E a gente fiscalizava uma por uma. Segunda semana não rolou. Mas, chegou ali na terceira semana, ela ficou com as unhas intactas. Terceira ou quarta, não vou lembrar o certo. E ela, o que ela fez? Ganhou o presente. E aí, a partir daquele momento, ela percebeu o quê? Bom, eu fiz, eu ganhei. Alguma semelhança com a nossa vida? Muita. Qual o problema e qual o risco desse movimento? Ela achar que o valor dela está em não roer a unha, e porque ela foi bem-sucedida em não roer a unha, ela ganhou um presente que dignifica quem ela é. De novo, eu vou fazer a pergunta. Alguma semelhança com a nossa vida? Muita. Quando eu me atentei para isso, eu parei para pensar, ela tem que entender que o valor dela está para além de não roer unha. E como só é de ser, como acabou acontecendo, uma bela semana, ela roeu 1 ou 2 unhas, das 10. E ela falou, poxa, pai, não vou ganhar surpresinha, papai? E a gente foi e deu a surpresinha. Mesmo com ela tendo roendo unha. Para quê? Para que ela visse que não importa o que ela faça. O valor dela está muito além daquilo que eu dou para ela, ou eu tangibilizo num presente que eu dou para ela. Então, essa dinâmica, esse movimento de eu provei o meu valor, por isso eu sou alguém porque eu consegui, e de achar que o valor está nas coisas que a gente faz, é um movimento que não é o movimento que Jesus quer para mim e para você. Porque nunca foi sobre o que a gente fez, nunca é sobre o que a gente faz, e nunca será sobre o que a gente vai fazer. Então, por que a gente faz? É uma outra pergunta, que a gente vai tentar tratar aqui. Mas nunca foi, nunca é, nem nunca será. Porque a gente fez, faz ou fará o nosso valor. Nunca. Nesse texto que a gente leu, Jesus está tratando disso. Nesse contexto do livro de Lucas, o reino estava se expandindo. A gente está no capítulo 10 de Lucas. E Jesus está comissionando 72 discípulos. Se você ler lá no iniciozinho desse capítulo 10, eu pulei para não ficar muito extenso. Jesus está pegando 72 discípulos dele, e enviando para casas, para famílias,
para pessoas do vilarejo, para que elas pudessem ser curadas, transformadas, restauradas. 72 pessoas. Quantos discípulos Jesus tinha mesmo, aqueles os mais conhecidos, direto dele? 12. Eu não sou muito bom de conta, não, mas você conhece os outros 60? Eles têm nome? Não. O reino de Deus estava se expandindo. Jesus mandou 72 pessoas. A missão estava se multiplicando, o reino estava avançando. E as portas do inferno não estavam prevalecendo a igreja, porque a igreja estava expandindo, a igreja estava avançando. E as portas do inferno não estavam prevalecendo. Aqui Jesus está fazendo com os discípulos dele algo semelhante ao que a gente faz com os nossos filhos. Sabe quando um filho pequeno, tinha um monte de criança pequena aqui, eu vejo, provavelmente tem um monte de pai aqui. E aliás, eu estou vendo o Rafinha lá, o Rafinha não para, né? Não para, ele pula no sofá, daqui a pouco está dando pirueta. Quando a gente faz com os nossos filhos uma coisa, logo no início da infância deles, num parquinho, um escorrega, você fala, vai filho, vai, vem, pode vir, papai está olhando, mamãe está olhando, o que você está dizendo? Olha, eu estou vendo aqui os perigos, eu estou vendo o que está acontecendo, pode vir, eu não vou te abandonar, eu não vou deixar você cair, vem para o papai, vem para a mamãe. O filho vai crescendo, ele vai ganhando confiança naquele movimento, ele vai ficando seguro de si. Mas o que permitia ele, enquanto bebê, criança pequena, a escorregar que ele escorrega, era a confiança de que você estava olhando, de que você estava cuidando, de que você estava monitorando tudo. E, aos poucos, o movimento do pai e da mãe vai sendo o quê com o crescimento do filho? Não é falar vem mais, é falar vai, filho, vai, você consegue. Vai, eu estou te olhando de longe agora, vai, eu vou soltar sua mão, atravessa essa rua aqui sozinho, olha para um lado, olha para o outro, lembra do que eu te ensinei? O que Jesus está fazendo aqui com os discípulos é exatamente isso. Pegou os 72 e falou, vamos começar a disseminar, a pôr em prática aquilo que eu estou ensinando para vocês. Por quê? Porque a igreja é chamada para fora, eclesia, chamados para fora. Deus preparou para cada um aqui, como diz lá em Efésios, obras específicas, boas obras desde antes da fundação do mundo, para você e para mim realizarmos. Nosso propósito é único. A pastora Taísa tem um propósito único, eu tenho um propósito único, e cada um aqui, você tem um propósito único nessa terra. A gente não terceiriza, nem delega o nosso propósito. E sabe aquele mantra, eu trabalho numa empresa, sabe aquele mantra do mundo corporativo? Eu ouço direto, porque essa é a cultura na empresa onde eu trabalho. O cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. Eles adoram falar essa frase. O cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. O que eles estão querendo dizer? De forma irônica. Ninguém é insubstituível. Ninguém. E sempre que eu ouço essa frase, eu ouvi muito essa semana que passou, eu me contorço por dentro, porque eu falo assim, gente, essa lógica, esse valor, essa cultura, é o antagonismo do reino. No reino, todo mundo é único. Cada um é único. Ninguém é substituível. Cada um aqui tem um propósito. Isso é uma mentira. Cada um aqui tem um propósito. Existem mãos que só você pode segurar e ajudar a levantar. Eu não posso. Existem bocas que só você pode ajudar a alimentar. Eu não posso. Existem lágrimas que só você pode ajudar a enxugar. Eu não posso, a pastora dessa igreja não pode. Outras pessoas não poderão. É você. Você crê nisso? Existem coisas que Deus separou para nós e preparou para nós desde antes da fundação do mundo. E nós, como filhos de Deus, temos que buscar a revelação dessas boas obras que Ele já preparou para nós. Coisas que Ele preparou para a gente fazer, para a gente descobrir que a gente é capaz de fazer. É disso que Jesus está tratando aqui. E o que o retorno dos 72 discípulos mostra para a gente nessa história? O retorno dos 72 discípulos mostra que o maior perigo do reino avançando não era o sucesso. Perdão, não era o fracasso. O maior perigo do reino avançando era o sucesso. Porque o sucesso mexe com a gente. O sucesso faz a gente acreditar que a gente é maior do que a gente de fato é. Quando a gente olha para algo que a gente está fazendo, para algo que a gente está realizando, ou para algo que a gente conquistou, a vaidade começa a crescer dentro da gente, e a gente se olha no espelho e fala assim, nossa, eu fiz isso? Caramba, eu sou capaz disso.
espera aí, se eu sou capaz disso, eu sou capaz de outras coisas também, eu vou fazer mais. E a gente começa a achar que o que a gente está lastreado no que a gente faz. Assim como o exemplo que eu dei do filho que começa a escorregar sozinho, ir no balanço sozinho e começar a falar assim, nossa, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. E esquece que o seu pai e a sua mãe continuam sendo o lastro da nossa segurança. Isso acontece com a gente. O sucesso acaba sendo uma bebida sedutora. Senhor, até os demônios se submetem a nós, foi o que eles disseram. A nós. Senhor, a gente está admirado, porque a gente voltou disso aqui, dessa missão que o Senhor comissionou a gente, e a gente percebeu que os demônios se submetem a nós. E aí Jesus redireciona e diz, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. O que a gente pode tirar de aplicação dessa palavra simples e tão profunda de Jesus? O primeiro ponto que eu queria que você refletisse comigo é que o sucesso pode nos encantar e nos desviar da essência do que Jesus nos chamou para fazer. O sucesso pode nos encantar e nos desviar da missão e da essência do que Jesus nos chamou para fazer. E sabe o que acontece se isso acontece? O que acontece se isso acontece é que a gente se perde no caminho. Você já ouviu aquela expressão bem evangeliquez, né? Fulano se desviou. Fulano não está mais aqui, se desviou. Por quê? Porque a gente não vê mais ele entre nós, ele está fazendo coisas que uma pessoa que diz amar Jesus e seguir Jesus não deveria fazer. Fulano se desviou. Mas eu não estou falando de se desviar do caminho, eu estou falando, de se desviar no caminho. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Quem aqui nunca... Eu me perdi um pouquinho vindo para cá hoje. Eu mudei o meu caminho? Não. Eu estava vindo numa direção? Estava. Mas eu me perdi no caminho que eu estava fazendo. Isso pode acontecer. Eu estou no caminho que é Jesus, você está no caminho que é Jesus, e a gente se desvia, se perde, perde o foco, perde a essência. A palavra no grego aqui, kairontes, quer dizer que eles voltaram alegres, com uma vibração intensa, com um entusiasmo vibrante, visível. Todo mundo que olhava via falar assim, nossa, a pessoa está exaltada de alegria. Eles voltaram pulando, vibrando. Isso é normal, né? Nada é mais humano do que comemorar quando alguma coisa dá certo. Jesus não está criticando aqui a comemoração. Jesus não está redirecionando aqui e fala assim, eu quero pessoas sóbrias, tristes, que não se alegrem e que não comemorem. Jesus não está falando disso aqui. O que Jesus está tratando aqui é simples e profundo. Ele está dizendo assim, peraí. 72 pessoas que eu mandei, venham aqui comigo. Eu estou vendo que o que está fazendo o coração de vocês bater mais forte não é o que deveria. Eu estou vendo que o que está fazendo o coração de vocês bater mais forte é a glória do poder, é a sensação de que o mundo reagiu a vocês, é a sensação de que vocês foram poderosos, de que até as forças malignas estão se submetendo a vocês. Não foi para isso que eu mandei vocês. Ninguém veio aqui vibrando, saltando de alegria, dizendo, o Pedro que eu visitei naquela casa foi curado, aquela família que não estava se aguentando de problemas foi transformada, aquele casamento foi restaurado, aquela vida foi salva. Não, o que eles disseram foi, até os demônios se submetem a nós. Eles estavam mais alegres pelo que eles fizeram do que pelo que Cristo estava fazendo na vida daquelas pessoas que eles foram visitar. E vamos ser honestos, né, gente? O meu ego, o seu ego, o nosso ego adora um aplauso. Eu sempre tento trazer o versículo bíblico, a verdade bíblica, para o nosso coração, para o meu. Porque é muito fácil falar dos outros, falar de quem está fora na nossa visão. Mas a gente, como um todo, o ser humano, é um serzinho, né? Adora uma vaidade, adora um ego, adora um aplauso. Quem não gosta? Então, essa frase, Senhor, até os demônios se submetem a nós, eu não sei qual é a sua realidade de vida, mas pode ser, Senhor, até o dinheiro se submete a mim. Senhor, até as coisas que eu não conseguia realizar, hoje eu consigo. Senhor, até as pessoas me reconhecem porque eu estou ficando famoso.
Senhor, até o que parecia impossível, hoje eu estou fazendo. Senhor, olha o que eu estou construindo. Olha onde eu estou chegando. E aí Jesus fala, para. Gente, essa alegria de vocês, essa vibração intensa está mal direcionada. Vocês estão com a motivação errada. E aí, curiosamente, o que Jesus fala? Na sequência dessa alegria eufórica dos discípulos, ele diz assim, uma frase até um pouco, se você para, você lê corrido, você fala assim, Jesus simplesmente responde, eu vi Satanás cair do céu. Você fala assim, o que alhos tem a ver com bugalhos? O que alhos tem a ver com bugalhos? A motivação errada no coração, que se pauta no orgulho, é diabólica. E é exatamente aí que a Bíblia nos diz que Satanás caiu, por se envaidecer, por achar que o que ele podia fazer e o que ele era capaz de fazer o tornaria mais digno do que ele de fato era e colocaria ele na posição divina. A exaltação de si mesmo, quando o sucesso, aquilo que a gente faz, se torna a nossa identidade, é um movimento diabólico na nossa vida. E aí Jesus está tratando isso aqui. Por isso, meu irmão, a primeira coisa que eu queria que você lembrasse, não confunda resultado com identidade. Não confunda resultado com sentido. Não confunda fazer as boas obras que Jesus preparou para você com aquilo que você é em Cristo. Porque não tem nada a ver. Jeremias ficou pregando 40 anos. Sabe quantas pessoas a Bíblia diz que se salvaram, que foram salvas por Jesus? A gente não tem relato. A gente não tem relato. Foi o que ele fez? Foi o que ele viu de resultado? Não, é quem ele é em Cristo. Aquele era o propósito de Deus na vida dele. Não é porque igrejas enchem e bombam de pessoas que Deus está realizando um propósito. Quem disse isso? A verdade de Deus, a palavra de Deus é muito mais bela e muito maior do que números, do que quantidade, do que resultados. Segundo ponto, que eu queria que você aplicasse para o seu coração, é que o orgulho nasce quando a gente esquece que tudo é dom. Aqueles discípulos tinham se esquecido de que eles estavam indo com o dom e com a graciosidade do Deus que liberta todas as pessoas para realizar aquilo que eles fizeram. Ainda que eles tenham dito, Senhor, foi em teu nome, eles falaram, olha, eles se submetem a nós. Então, Jesus aqui está tratando o orgulho do coração deles e dizendo assim, olha, eu queria chamar vocês de volta à humildade, eu queria lembrar que vocês são mordomos. O que é um mordomo? Mordomo é aquele que não possui os bens que administra. Pensa agora em todos os seus bens. Todos. Faz um inventário do seu patrimônio aí. Provavelmente você pensou mais em bens materiais. Agora eu queria que você pensasse no inventário de todas as coisas boas que Deus te confiou. Não materiais, que valem muito mais do que dinheiro, muito mais do que patrimônio físico. Família, amor, vida, saúde. O inventário aumentou bastante, eu imagino. Tudo isso são coisas que Deus te deu para administrar. E nenhuma delas pertence a você. Você é mordomo de todas elas. Você é mordomo dos seus filhos, porque os seus filhos não pertencem a você. Você é mordomo da sua esposa, porque a sua esposa não pertence a você, ela pertence antes a Cristo. Você é mordoma do seu marido, porque ele, antes de ser seu, é de Cristo. Todo o seu patrimônio que você, às vezes, e eu nos vangloriamos de ter e de estar conquistando, antes dele ser nosso, ele é de Cristo. Porque não existe nem 1 centímetro quadrado na nossa existência que não seja dele. Não é porque eu fiz que eu conquistei, não, é porque Deus, na sua graciosidade, resolveu me confiar. E Jesus, mais uma vez, brilhante, ele responde aos discípulos falando assim, eu lhes dei autoridade. Eu. E eu o quê? Lhes dei. Uma expressão curta, Jesus corrige o rumo. Toda autoridade é minha. Eu vi Satanás caindo do céu, cheio de orgulho. E eu estou vendo que vocês podem ir pelo mesmo caminho. O que vocês fizeram não nasceu em vocês, nasceu em mim, foi dado. Eu que dei para vocês, tudo é meu.
Tudo é meu. Quantos de nós começamos movidos na obra quando o reino está se expandindo na nossa vida e na comunidade pelos motivos corretos? E quantos de nós também, às vezes, na caminhada, a gente começa a se desviar dos motivos corretos e da essência? Qual é a palavra aqui, meu irmão? A palavra é que a gente pode estar servindo fielmente na igreja, mas o nosso Deus é o nosso ego. A palavra aqui é que a gente pode estar servindo fielmente na comunidade, na cidade, na nossa família, as pessoas que Deus nos confia, mas que a gente também pode estar seguindo, principalmente na essência, ao nosso ego. A palavra aqui é Deus lembrando que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Você crê nisso? Nós somos canal do agir de Deus. Num canal, a água não brota do canal, a água passa por ele. A água viva de Deus não nasce em nós, ela passa por nós, para vivificar as pessoas que Ele nos concede, nos confia. Uma lâmpada, cheio de lâmpada aqui. Ela brilha, mas o brilho não vem dela. O brilho não vem nela. Se você desliga a fonte dessa lâmpada, ela não brilha, ela não ilumina. Ela foi feita com a potencialidade de brilhar, de forma inteligente pelo homem. Assim como nós. Deus nos fez com a potencialidade de brilhar a luz de Cristo. Mas a luz não é nossa. Amém? Terceira e última aplicação que eu queria botar para o nosso coração é que a verdadeira alegria nasce do pertencimento. A verdadeira alegria nasce do pertencimento. E Jesus coloca essa verdade no meu e no seu coração. A maior alegria não está no que eu faço. A maior alegria não está no que eu deixo de fazer. A maior alegria está que eu pertenço àquele que faz, fez e fará todas as coisas. Porque tudo é dele, tudo é por ele. E para ele, para sempre. Alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. O que Jesus quis dizer aqui com nomes escritos no céu? Nomes escritos em livros eram comuns, bem comuns na realidade judaica. Existiam censos que eram feitos na sociedade para quantificar a quantidade de pessoas que existiam naquela cidade. E você só era contado entre os viventes se você fosse alguém. Pessoas que eram discriminadas, invisíveis da sociedade naquela época, não eram contabilizadas nesses censos. Ou seja, isso significa dizer o quê? Que o nome delas não estava no livro. O nome delas não estava no livro. Jesus faz essa analogia para dizer o seguinte: meus irmãos, meus amigos, vocês que estão me seguindo e estão propondo caminhar comigo, estão se propondo caminhar comigo, eu queria lembrar uma coisa para vocês. Diferente dos livros que os homens criaram aqui na Terra, Deus tem um livro, que é o livro da vida. É o livro que Apocalipse vai chamar de o livro da vida do Cordeiro, onde está escrito o nome daqueles que são meus. E desse livro, que eu sou o autor, quando eu escrevo o seu nome lá, o nome não apaga, o nome não sai. E nesse livro não tem invisíveis. Eu olho cada ser humano e eu procuro, os meus olhos passeiam pela terra buscando aqueles que têm um coração querendo se render a mim. E esses nomes eu escrevo no meu livro, no livro da vida do Cordeiro. E de lá o nome de vocês não é apagado. Alegrem-se nisto. Senhor, eu fiz isso, eu fiz e aconteci, eu falei, olha tudo que eu fiz, Senhor, olha a minha obra. Meu filho, parabéns. Mas o seu nome não está escrito no livro por isso. E nem vai ser riscado o livro se você deixar de fazer isso. Senhor, eu não sou ninguém, eu não estou conseguindo ser bem-sucedido, eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu me propus a fazer. Senhor, minha vida é uma miséria, minha vida é medíocre. Alegre-se, porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E não é o que você deixa de fazer que vai tirar o seu nome de lá. O seu valor está em mim, Jesus está dizendo.
É bom conseguir coisas novas? Claro que é. É bom subir na vida, seja lá o que isso for. Quando a gente fala de subir na vida, a gente pensa de novo em patrimônio. É bom subir na vida. É bom você ter um relacionamento abençoado. É bom você ter uma família abençoada. É bom você se sentir usado por Deus. É bom trocar de casa também. É bom trocar de carro. É bom. Tudo é bom. Todas as boas dádivas do alto são boas para nós. Mas não se alegrem nessas coisas. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E esse livro da vida foi escrito com o sangue do Cordeiro. Amém? Pertencimento não se conquista, assim como um filho não conquista o direito de morar com os pais. Quem tem filho sabe. Seu filho não precisa fazer nada para morar com você. Seu filho não precisa fazer nada para você dar o melhor colchão que você puder dar para ele. Seu filho não precisa fazer nada para você acordar de noite e ajudar ele numa insegurança que ele tenha, num sonho ruim que ele tenha tido. Por quê? Porque ele é seu filho. Ele não precisa provar nada. Ele não precisa provar nada. A minha filha não precisa provar que ela não roeu unha para ganhar um presentinho no domingo, para provar que o valor dela existe. Porque ela é minha filha. O lugar ao meu lado está garantido. Não importa o que ela faça. No pequeno livro da minha família que existe lá em casa, o nome dela foi escrito. E não existe nada que vai tirar, gente. E vale mesmo para você no livro da vida do Cordeiro. Tira da sua mente qualquer mentalidade maligna, perversa, de que você não conta com a graça de Deus. Porque você conta. Você conta. O sangue dele é precioso demais. E você quer saber o valor de uma coisa? Você vê quanto de vida aquilo custa. Nesses dias, minha esposa repostou essa frase de um autor que eu esqueci. Você quer saber o valor de algo? Vê o quanto de vida esse algo tira de você. Se a gente aplica essa lógica para Jesus, o quanto que a nossa vida custou para Jesus? Custou a vida dele inteira. Ele se entregou por nós. E como diz lá em Isaías, eu gravei o seu nome na palma da minha mão. Jesus gravou o meu nome, o seu nome na palma da mão dele, na cruz do Calvário. E esse Jesus ressuscitou. Esse Jesus ressuscitou. Por isso, meu irmão, para concluir, o que faz você se sentir alguém? Volto para a pergunta que começou essa reflexão. O sucesso tem te encantado mais do que Deus? Os livros da sua própria autoria têm feito o seu coração bater mais forte do que os livros da autoria de Deus? Do que o livro da vida? Quem já tem o nome escrito não precisa e não depende dos livros próprios para ter valor e para se sentir amado. Amém? Alegre-se no que você é em Jesus. E nada pode tirar isso. Para terminar, o Brennan Manning, eu não sei quantos aqui conhecem, vale a pena ler alguns livros dele, ver alguns vídeos dele. Ele tem um vídeo no YouTube que é muito forte. Ele teve um problema de alcoolismo por décadas. Por décadas. E ele mesmo diz que ele viveu uma vida de imagem e de aparências por muito tempo neste quesito do alcoolismo. E ele jurava que ele já tinha superado esse mal. Até que ele teve uma recaída gigante. Ele era pastor de uma igreja, ele teve que se afastar. E foi nesse período de afastamento dele que ele disse que ele mais pôde sentir a graça de Deus sobre a vida dele. Aquela graça sobre a qual ele pregava há tanto tempo. E na qual ele acreditava, ele não desacreditava daquela graça. Mas sabe quando você acredita em algo e parece que você precisa viver uma recaída na sua vida para você dizer, caramba, eu estou sentindo esse sabor aqui que eu não vinha sentindo há muito tempo, eu só falava com a minha boca como era o sabor, por exemplo, da laranja. Nossa, o sabor da laranja é assim, assim, assado, mas há muito tempo eu não botava uma laranja na boca e mastigava aquela laranja. Ele tem um vídeo, o Brennan Manning tem um vídeo no YouTube que ele diz que ele acredita, eu acho esse vídeo fascinante, ele diz que ele acredita que no último dia
Jesus vai fazer uma pergunta só para nós. Ele acredita que Jesus, ao nos encontrar no último dia, vai dizer assim: meu filho, você entendeu que eu te amei? Você entendeu que, dia após dia, tudo que eu queria era que você entendesse que eu te amo? E que tudo que eu esperava era só que você se achegasse a mim e que eu ouvisse a sua voz, abrindo o seu coração para mim? É uma percepção de graça muito profunda, porque num mundo evangélico e eclesiástico que às vezes quer fazer a gente acreditar que no último dia Deus vai botar um projetor nos céus e todo mundo vai ver os nossos pecados e malfeitos nessa terra, esse homem que viveu a graça de Deus está dizendo o seguinte: não tem nada disso não. Quando a gente chegar no céu, Deus não vai botar projetor nenhum. Ele vai te olhar nos olhos e vai dizer: meu filho, você acredita que eu te amei? Você entendeu a profundidade do meu amor por você? Você entendeu o que custou o meu amor por você? Eu não queria que ninguém saísse daqui nessa noite sem entender isso. Então eu estou vendo que tem muitos jovens nessa igreja, tem pessoas de mais idade como eu, já fui jovem. Mas isso não tem idade, gente. A gente pode ser novo, pode ter um pouco mais de caminhada de vida. Eu só não queria que ninguém passasse pela vida sem entender que tudo que Jesus quer é que a gente saiba e viva e tenha no nosso coração batendo forte o amor que Ele sente por nós. Amém? Vamos orar? Pai amado, a gente agradece por cada vida nessa igreja. A gente agradece porque o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus que não poupou a própria vida para nos resgatar. Obrigado porque o Senhor não mediu esforços, obrigado porque o Senhor teve aqueles cravos cravados nas suas mãos. E não foi só uma morte física, Pai, foi uma morte espiritual. O Senhor estava carregando o pecado de cada um aqui, o Senhor estava carregando o pecado da humanidade, o Senhor estava carregando o peso cósmico da nossa maldade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti naquele momento, Senhor. E a gente Te agradece, porque a Tua morte nos trouxe vida. E o Senhor venceu a morte, deixou aquela tumba vazia, e no terceiro dia o Senhor ressuscitou. Pai, que o Senhor possa dar certeza aqui a cada vida, de que o Senhor morreu por ela. Dá certeza a cada um aqui, Pai, daqueles que estão escritos no livro da vida, para que não se preocupem, nem se ocupem do que eles fazem ou deixam de fazer. Essas coisas são naturais, Senhor, quando a gente está seguindo a Ti. Ajuda a gente a Te buscar, ajuda a gente a Te amar, ajuda a gente a ler a Tua palavra, ajuda a gente a conversar contigo. O resto, Senhor, o Senhor vai fazer. Pelos meus irmãos que estão aqui nessa noite, se tem alguém se sentindo alegre pelo motivo errado, eu te peço que o Senhor resgate e redirecione o motivo certo sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, redireciona o coração de quem precisa ser redirecionado, para que as pessoas possam se alegrar, porque o nome delas está escrito no Teu livro. Em nome de Jesus. E Pai, por outro lado, se tem alguém aqui que não está se sentindo com valor algum, com alegria alguma, e fala assim: essa palavra não foi para mim, porque nem alegria eu tenho sentido. Senhor amado, tenha misericórdia dessa vida também, e faz a alegria brotar como fonte de água viva nesse coração. Porque da mesma forma, Senhor, ela pode não estar sentindo alegria nas coisas terrenas, mas o nome dela está escrito no livro da vida do Cordeiro. E nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.